Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Bem, hoje nós vamos falar sobre quando o médium sai do terreiro, a sua entidade, o seu mentor, acompanha ele? Sim ou não? Bem, há várias interpretações que podem surgir nessa questão. E há vários ângulos para ver essa problemática. Por exemplo, se depende de como o médium sai do terreiro. Depende disso. E isso é muito importante, porque muitas vezes o médium, ao sair do terreiro, o motivo que ocasionou a sua saída vai interferir se a entidade vai acompanhá-lo ou não. Tem outra questão também. Muitas vezes a entidade que trabalha com o médium em algum terreiro, ela faz parte daquela egrégora do terreiro e daí ela não vai acompanhar o médium. Ou seja, nesse caso, o que ocorre? Não há um compromisso da entidade, antes de um médium reencarnar, de assistir aquele médium. Ou seja, se o médium tomar uma outra atitude, ou ir para um outro terreiro, ou não mais trabalhar na Umbanda, aquela entidade não o acompanhará, porque ela faz parte da egrégora do terreiro. Isso acontece também pelo motivo que a entidade, quando ela faz parte da egrégora do terreiro, ela é de um nível de karma probatório para o médium. Significa o quê? Que vai assistir um médium de primeiro, segundo ou terceiro grau, ou seja, são protetores. Aquelas entidades já de protetor de terceiro grau ou de guia, essas estão mais afinizadas e compromissadas com o médium. Aí sim, aí ocorre justamente se o médium sai e sai por um motivo justo, a entidade também o acompanhará. Mas nem sempre ocorre, por isso que eu digo, depende de como o médium sai do terreiro. Tem muitos médiums que saem do terreiro brigados, ou seja, com o ego inflamado, não escuta o seu sacerdote, não escuta nem a sua entidade. Então, depende muito de como isso ocorre, de que maneira esse processo vem ocorrendo. Outras vezes também tem o contrário. A sua entidade vai intuindo para ele se retirar daquele terreiro. Por quê? Porque muitas vezes o nível vibratório que aquele médium poderá alcançar naquele terreiro não é mais possível. Não é mais possível, ou seja, ele chegou ao máximo que poderia alcançar naquele terreiro. Então muitas vezes ocorre isso. Muitas vezes o médium até percebe isso e daí também não sai, até por um apego de estar no terreiro, de se sentir bem, ou não quer se desafiar para ir para um outro terreiro para cada vez mais ter o quê? A afinidade com a sua entidade e evoluir. É como eu sempre digo também que evoluir não é crescer, evoluir é ficar melhor. Então quando a gente fica melhor, a gente realmente evolui junto com o terreiro. O terreiro tem que produzir isso. Isso está intimamente ligado com a permanência ou não do médium no terreiro. Então nós vamos ver que todas essas questões têm que ser elaboradas, pensadas, para que o médium possa ter o real valor, o real dimensão daquilo que ele quer, daquilo que ele se propõe no terreiro. Por quê? Porque a sua entidade tem um compromisso, mesmo ela sendo da egrégora do terreiro e não tenha compromisso com o médium, ela tem o quê? Um forte trabalho junto com aquele médium. Ele assiste aquele médium por vários e vários anos, inclusive antes até de ocorrer a primeira incorporação. Então nós vamos ver que o médium muitas vezes no seu transe, melhor dizendo, nas suas saídas astrais, no sono, ele muitas vezes ele é levado justamente para aquele terreiro, para alguma instituição no campo da Aruanda e vai o quê? Vai domesticando
o médium. Por que eu digo domesticar? Porque aqui na Umbanda os médios são chamados de quê? De cavalo das entidades. Por quê? Porque nós somos chucros mesmo. A gente é chucro, a verdade é essa. Então, e as entidades são sábias. Então, a entidade, pouco a pouco, vai o quê? Domesticando aquele médium, né? Os seus impulsos vão ficando mais sublimados, os seus instintos atávicos vão ficando mais para o campo realmente do terra a terra, e não tem outro desiderato que não que de cumprir cada vez mais aquilo que ele veio fazer aqui na Terra dentro desse contexto. Por isso que eu falo que medianeiro e médium, junto com a sua entidade, tem um compromisso enorme em todo. E ser médium não é só colocar o branco. Ser médium é muito mais do que isso. E a sua entidade quer muito mais. Quando o médium se retrai e não quer justamente avançar cada vez mais, na realidade ela está o quê? Tolhendo a atuação da sua entidade. E isso também ocorre, e a entidade dá vários sinais, várias intuições para o médium para que ele possa despertar para o melhor dentro desse trabalho. Então nós vamos ver que é um assunto complexo e ele não se esgota, tem muitos mais vários ângulos. Talvez até eu venha gravar um outro vídeo com outros aspectos nesse sentido. Então nós vamos ver que o médium tem que estar atento junto com a sua entidade, para que ele possa cada vez mais ouvi-la. Mas para ele ouvi-la, ele tem que silenciar o seu ego. Ele tem que estar em silêncio consigo mesmo, para que ele possa cada vez mais aumentar a sua sintonia vibratória com a entidade. A entidade pode reduzir o seu tônus vibratório até determinado limite, porque ela pertence ao plano espiritual. Então cabe a nós, médios, subirmos o nosso nível vibratório, para que a gente possa estar em comunhão com a entidade. E daí o que acontece? As incorporações vão acontecer de um modo mais fluídico, mais harmônico, junto com o quê? Com os amacis que preparam o médium e as vibrações e as fixações mediúnicas que dão esse desiderato para ele cumprir aí o que acontece? O seu mediunato junto com a sua entidade. E podem ter certeza, o melhor amigo que a gente possa ter é as entidades. As entidades, elas entendem, elas nos compreendem e muitas vezes nós até confundimos que elas são cúmplices dos nossos erros. Não, elas não são cúmplices dos nossos erros, não. Elas simplesmente entendem e compreendem e nos incentivam para nos despertar e a gente poder então crescer no sentido de evoluir, né, de ficar melhor. Luz do caminho, paz no coração. Aquele que não se inscreveu ainda no nosso canal, o faça, acione lá o sininho para receber as notificações e dá o seu like também, que é importante para que o canal possa crescer. Até a próxima. Saravá.